Vídeo da programação da saída de pulsos do medidor. Para entrar no menu, tecla do início e fim, ao mesmo tempo, tem aparecer a mensagem Parameter Set. Nessa mensagem, você vai ter a tela de senha, tecla no início e a seta para cima. Você seleciona a senha 3212. 210, perdão. E 10. Tecla início e fim novamente. Primeiro parâmetro é a linguagem. Endereço, baud rate, diâmetro do medidor. Unidade de vazão. E o range de vazão, 20 metros cúbicos por hora, aqui no caso. Tempo de resposta. Direção do fluxo. Pode ser forward ou reverse. Né? Forward que é para frente. Fluxo zero. Corte de baixa vazão. E cutoff, habilita ou desabilita o corte de baixa vazão. Está habilitado. Unidade totalizador, metro cúbico. A função sigma n. A função sigma n, ela tem a função de mandar pulsos tanto no fluxo positivo quanto no fluxo negativo. No caso, como ela está habilitada, ela fica mandando pulso nos dois sentidos. Se você não quiser que ele mande pulsos ou a saída 4/20, quando o fluxo estiver ao contrário, por exemplo, retornando, alguma coisa assim, você tem que desabilitar essa função. Desabre. Apertando a tecla final aqui, ele habilita aí ele confirma a função que você selecionou. Então vamos deixar em desabilitado para ele não mandar pulsos quando o fluxo estiver negativo. Ok? A saída analógica, 4/20. Saída de pulsos. Standard ele vem sempre como frequência, a saída de pulsos, certo? Então a gente tem que alterar para pulsos, ok? Saída de pulsos, tipo pulso. Fator de pulso. Aqui é quantos pulsos ele vai mandar para cada metro cúbico, por exemplo. Aqui está 1 pulso por metro cúbico. Se você vir com a setinha, você pode ir mudando. Por exemplo, aqui 1 pulso por metro cúbico, 0,1 pulso por metro cúbico, 0,01, ou 1 pulso por litro, por exemplo. 0,1, 0,01, né? Nós vamos deixar em 1 pulso por litro. 1 pulso por litro. Cada litro que ele mandar, ele vai mandar 1 pulso para o contador. Confirma com a tecla final. Aqui é a máxima frequência, não precisa alterar esse fator. É mais usado ali se você for usar ele como saída de frequência para vazão instantânea. Aqui a função MTSNR, que é a função de tubo vazio, tá? Ele detecta automaticamente se o tubo está vazio ou não. Ele está habilitado, ou seja, sempre que o tubo estiver vazio, ele vai mostrar 0 no display, ok? Aqui é o range do tubo vazio, é o fator do tubo vazio na realidade, certo? Esse MTP, que é a função de tubo vazio, você pode verificar na tela inicial quando ele está medindo, ok? Aqui vamos deixar em 500, que é o padrão, certo? Você pode ajustar, por exemplo, se você tiver uma detecção de tubo vazio muito baixa, você consegue fazer o ajuste dessa função. Aqui, alarmes, alta, ele pode habilitar ou desabilitar o alarme de alta. O valor do alarme, por exemplo, em 100% da vazão, 80%, você pode configurar como quer.
alarme de baixa, você pode habilitar ou desabilitar, certo? E o valor do alarme também aqui está em 0%. Essas saídas de alarme você pode verificar nos bornes do medidor. Da mesma forma, você pode habilitar e desabilitar os alarmes do sistema, certo? Aqui o padrão ele está com habilitado. Essa aqui é a função da senha para você zerar o totalizador, ok? Aí você pode cadastrar uma senha. Aqui o código para você acessar os fatores de calibração e fatores também de data, número de série do medidor. Código 2, da mesma forma. O field type é o tipo de sensor, no caso o do tubo sensor, certo? O fator do sensor é o fator, ou GLK, que é marcado no tubo do sensor. Esse fator tem que estar de acordo com aquele para você ter a calibração do sistema. Mesmo que você possa trocar a eletrônica, você entrando com esse fator, você vai assumir as funções de diâmetro e aspecto do diâmetro do tubo sensor. Para voltar então ao modo de medição, você segura apertado a tecla final aqui, certo? Ele vai voltar ao modo de medição. No modo de medição, a gente pode observar alguns alarmes que o sensor mostra para a gente. Está na tela inicial de medição. Na tela de medição, o medidor nos mostra algumas informações do sistema. FGP, CIS. Esses alarmes, quando tem esse símbolozinho, parece parece um sino aqui piscando, indica os alarmes, certo? O FGP, por exemplo, informa a detecção do tubo vazio, ou seja, claro, esse conversor aqui eu não liguei a tubo nenhum, por isso ele fica indicando ali que o tubo está vazio, ok? Então tem várias funções. Se você ir com a tecla para cima ou para baixo, você vai ver cada função que está indicando. Você viu que foi mudando a linha de baixo. FLS é a velocidade do fluxo em metros por segundo. MTP é o percentual do tubo vazio, que eu falei para vocês lá na detecção do tubo vazio, o MTP trip lá, é a função de quantos por cento do tubo está vazio. Aqui ele estava informando um número bem grande, porque está sem o tubo. Se você tiver com o tubo com um pouco de fluido, ele vai informar o percentual de fluido. Aqui o alarme de líquido, né? Fluxo normal e alarme do sistema, ok? Aqui o somatório, que é o valor do totalizador. Quando tem o símbolo mais na frente, significa que é o totalizador positivo, totalizador negativo, se houvesse fluxo reverso, ou a diferença entre eles, ok? O diferencial entre o positivo menos o negativo. Certo? E aqui voltando aqui, velocidade do fluxo. Aqui o percentual do fluxo. Ele poderia apresentar também FQH, ou seja, se o fluxo do limite do alarme alto for atingido, ou FQL, se o fluxo do limite do alarme de fluxo baixo também for atingido. Ok? Então o CIS é justamente porque não tem tubo ligado no conversor agora. Essas são as funções principais ali da tela de medição. Normalmente a gente deixa indicando a vazão instantânea e o totalizador no fluxo positivo.